O Brasil é o tipo de país que cria soluções entre uma crise e um cafezinho. Enquanto o resto do mundo tenta inventar o futuro, a gente dá um jeitinho e inventa o cotidiano. E hoje você vai descobrir que a genialidade brasileira mora onde ninguém olha. De doces à tecnologia, de improviso à revolução, tudo com aquele toque de só no Brasil mesmo. Em sétimo lugar, brigadeiro, o doce, que virou o orgulho nacional. O brigadeiro nasceu quando o Brasil ainda andava de terno em dia de sol. Enquanto o mundo saía da guerra, a gente saía da dieta. Tudo começou com uma campanha política e terminou em sobremesa. O doce foi feito para apoiar o candidato brigadeiro Eduardo Gomes, mas quem ganhou foi o chocolate. Leite condensado, manteiga e chocolate? 3 ingredientes e 0 frescura. Hoje, o brigadeiro é presença obrigatória em festas, tristezas e TPMs. E é assim. Enquanto outros países inventaram bombas, o Brasil inventou o brigadeiro. Em sexto lugar, Bina, o jeito brasileiro de saber quem tá te enchendo. Antes de existir o WhatsApp, ligação perdida já era drama nacional. Foi aí que o engenheiro brasileiro Nélio José Nicolai decidiu resolver o mistério. Quem diabos está me ligando? Nascia a Bina, o identificador de chamadas, muito antes de alguém sonhar com o termo Caller ID. E como sempre, a invenção fez sucesso. Só que os gringos lucraram mais que o próprio inventor. Mesmo assim, o mundo inteiro adotou a ideia. E o Brasil provou que também sabe ser tech. Hoje, a Bina é só um número na tela, mas foi o primeiro passo para a era da identificação digital. E no fim das contas, é uma invenção perfeita para o brasileiro, sempre desconfiando antes de atender. Em quinto lugar, escorredor de arroz. A prova de que simplicidade também é genial. No Brasil, até o arroz tem seu próprio super-herói. A invenção nasceu das mãos de Terezinha Beatriz Zorovich, que cansou de ver o arroz virar mingau. Simples, barato e indispensável. O tipo de ideia que muda o mundo sem fazer barulho. Enquanto o mundo inventava foguetes, o Brasil inventava a praticidade. Hoje, o escorredor de arroz é presença garantida em toda a cozinha, mesmo de quem não sabe cozinhar. É o tipo de invenção que ninguém valoriza, até tentar viver sem. E convenhamos, poucas coisas são mais brasileiras que transformar um problema doméstico em genialidade. Em quarto lugar, filtro de barro. A água mais pura. Sai do jeitinho brasileiro. Enquanto o mundo inventava máquinas caríssimas para filtrar água, o Brasil usava barro. O filtro de barro é tão simples que parece piada, mas entrega a água mais limpa que muito sistema importado. A mágica está no filtro de cerâmica e no carvão ativado, que eliminam impurezas e até bactérias. E o melhor, não precisa de energia, Wi-Fi, nem assinatura mensal. O design é o mesmo há décadas, porque quando algo funciona, o brasileiro não mexe. É uma invenção que atravessou gerações e ainda reina nas casas do interior. E se pureza tivesse sotaque, com certeza falaria com R puxado e cheiro de café passado na hora. Em terceiro lugar, urna eletrônica. O jeitinho brasileiro de votar no futuro. Enquanto o mundo ainda dobrava papel, o Brasil já estava digitando o futuro. Criada nos anos 90, a urna eletrônica nasceu para acabar com fraudes e agilizar o processo. E conseguiu. Hoje, milhões votam em segundos, enquanto outros países ainda contam voto com régua. E o mais curioso? Ela é 100% brasileira, feita para funcionar até sem internet, e ainda assim dá mais treta que o VAR. Mesmo com polêmica, o mundo inteiro reconhece. A urna é uma das mais seguras e rápidas já criadas. Ela já sobreviveu a eleições, teorias da conspiração e café caído em cima. E ainda funciona. Porque aqui é assim. A gente pode até brigar por voto, mas ninguém briga com a eficiência. Em segundo lugar, avião. Quando o céu deixou de ser o limite. Antes de todo mundo, um brasileiro já olhava para o céu e via uma pista de decolagem. Santos Dumont não inventou só o avião. Ele inventou o sentimento de dá para fazer. Em 1906, o 14 bis levantou voo em Paris e o mundo finalmente acreditou que o impossível tinha asa. E claro, como sempre, os gringos tentaram levar o crédito.
Mas a verdade é simples. Foi o brasileiro quem deu o primeiro like na gravidade. E quando o avião pousou, o mundo inteiro levantou para aplaudir. Porque naquele dia, o Brasil provou que para voar alto não precisa ser grande, só ousado. Em primeiro lugar, chuveiro elétrico. O banho que o mundo copiou. O brasileiro Francisco Canhos olhou para a resistência, um cano e pensou: dá para tomar banho com isso? Assim nasceu o chuveiro elétrico, aquele que desafia o frio e a paciência de quem mora no Brasil. É simples, barato e, se der curto, ainda te acorda melhor que café. O resto do mundo até hoje não entende como isso funciona. E, sinceramente, a gente também não. Mas o fato é, o chuveiro elétrico é um dos maiores símbolos de sobrevivência do país tropical. Deus criou o frio, o brasileiro criou o botão inverno, verão. E é isso. O banho quente que o mundo inveja e só o Brasil tem coragem de ligar descalço. Se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer, é transformar necessidade em invenção. De um doce simples ao banho elétrico, o brasileiro sempre encontra um jeito de mudar o mundo. Mesmo que ninguém lá fora perceba. Mas aqui a gente lembra e celebra cada ideia que fez o impossível parecer cotidiano. Então, se você curtiu essa viagem pelas mentes que criaram o impossível, mostra que faz parte da tribo. Deixa o like, se inscreve e ativa o sino. Porque aqui, o conhecimento é arte e o sarcasmo é lei.